Bem, já faz umas 3 conferências, eu creio, que eu tenho tratado dessas distinções do amor enquanto paixão e enquanto é um ato da vontade. E aí subdividindo esse amor que procede da vontade como amor de benevolência ou então amor de dileção. E agora chegou o momento de nós entrarmos numa questão muito prática, depois de termos trabalhado bem toda esse tema, essa questão tão importante do amor espiritual no matrimônio, no namoro e no matrimônio. Agora chegou o momento de tratarmos uma questão bem prática, que é a escolha. Uma vez que nós compreendemos bem qual é a forma de amor que deve prevalecer, que deve ser desenvolvida no namoro, para que possa frutificar bem no casamento, no matrimônio, agora é o momento de nos fazermos uma questão muito prática, que é a escolha. Mas, já que vamos falar da escolha, a primeira questão que devemos fazer é a escolha por parte de quem? A escolha por parte do rapaz ou a escolha por parte da moça? Porque isso mudou muito nas últimas décadas. E eu tenho aqui um livro que ele foi publicado no Brasil em 1946, chamado O Decênio Crítico, para os moços e as moças dos 16 aos 26 anos. Ele foi escrito por um autor anônimo, aqui diz um assistente da Ação Católica, eu sei que ele foi escrito em espanhol, mas não há muitas informações para o autor. E ele já em 1946, ele já descreve uma sociedade que está em mudança. E ele já menciona aqui o feminismo em 1946. Para quem acha que essa é uma questão moderna, não é tanto assim. Então, claro, ele vai mencionar o quanto que a sociedade mudou depois das guerras mundiais, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres entraram para o mercado de trabalho. E é claro que, uma vez que elas entraram no mercado de trabalho, e inclusive começaram a se vestir com vestimentas mais próximas das vestimentas dos homens, é claro que isso muda também, digamos, os relacionamentos, o modo como os relacionamentos começam. Então, o autor, ele descreve o quanto que isso contribuiu para a perda de autoridade do homem. Inclusive, ele diz aqui, não há dúvida, o homem, dentro em pouco, será vencido pela audácia da mulher. Quer dizer, em breve, e nós já chegamos nesse momento, já não são os homens que escolhem, mas são as mulheres que escolhem. São elas que vão, como diz o autor, de um modo um pouco irônico, vão à procura de marido, ele usa a expressão caçada de marido. Quer dizer, outrora era o homem que se dirigia à mulher, que cortejava a mulher, porque era próprio da sua função de chefe. Mas hoje chegamos a um momento em que, pelo contrário, é o homem que fica uma postura mais passiva, na defensiva, e é a mulher que avança e que o procura. Ele também menciona uma outra coisa bastante interessante, um provérbio antigo. Ovelhas e mulheres entrem cedo em casa. Quer dizer, era uma questão de respeito que à noite não houvesse mulheres sozinhas na rua. Isso era mal visto, era comportamento de mulheres de má vida. Uma mulher sozinha na rua à noite. Agora, hoje, em razão da vida social das cidades, é impossível que as mulheres fiquem em casa. Há uma vida social, inclusive profissional, e muitas vezes por motivo de trabalho, a mulher vai voltar tarde para casa e sozinha para casa. Então, é claro, hoje nós temos essa questão admitida, normal, de moças solteiras na rua, sem a vigilância dos pais, muitas vezes morando sozinhas nas cidades, né? A família está lá no interior, a moça vai para a cidade para estudar, ela está longe do olhar do pai, da mãe, ninguém sabe o que ela está fazendo sozinha, num apartamento, sozinha. Então o autor mostra, pouco a pouco, o quanto que as circunstâncias mudaram, de maneira que hoje, digamos assim, o homem perdeu essa posição que ele tinha de ser ele quem escolhia, digamos,
digamos assim, as mulheres adquiriram uma certa autoridade, né, digamos assim, na prática, que elas também podem escolher. Agora, é claro que, como dizia um outro autor que eu estava lendo, as moças sim têm o direito de se fazerem notar com uma certa discrição. De se fazerem notar com uma certa discrição, quer dizer, guardando a modéstia, o respeito. E muitas vezes é necessário que elas também saibam se defender de homens que não são pessoas adequadas para um relacionamento. Então, antes de eu tratar justamente das características, das qualidades do rapaz que vai se aproximar dessa moça, que em princípio deveria ser ele, apesar das circunstâncias terem mudado tanto, em princípio é ele que deve se aproximar. Apesar disso, eu gostaria de começar com outro ponto. Não as qualidades daquele que vai abordar, daquele que vai se aproximar, mas as qualidades de quem escolhe, ou seja, da moça que vai ser cortejada, que vai ser procurada. Ou seja, o que se espera dessa moça? Quais são as qualidades que ela deve possuir para que ela possa fazer uma boa escolha? E tem um cardeal que ele escreveu um livro que é um comentário da encíclica de Pio XI sobre o matrimônio, a encíclica Casti Connubii. É o cardeal Gomá, escreveu um livro chamado O Matrimônio, explicação dialogada da encíclica Casti Connubii. A edição que eu tenho aqui é de 1943. E o cardeal Gomá, ele faz uma reflexão bastante interessante nesse aspecto, nesse ponto. Ele diz assim: nas questões que se referem ao matrimônio, entram em jogo quase todas as paixões. Isso aqui é muito importante. Nas questões que se referem ao matrimônio, entram em jogo quase todas as paixões. Como podemos chamar o matrimônio o ponto central da vida do homem chamado a este estado, assim é o centro da confluência de suas inclinações desviadas. Então, o matrimônio é o centro da vida de uma pessoa que vai se casar, porque é o estado de vida que ele vai assumir. E é o estado de vida do qual depende a sua salvação eterna. Então, é o centro da vida desse indivíduo que é chamado a esse estado, a essa vocação que é o matrimônio. Então, é para esse centro que confluem, que desembocam as suas paixões, como um rio que vai chegar até o mar. Então, ele é o centro da maioria das suas paixões. O amor, o ódio, o medo, o desespero e assim por diante. As suas paixões, elas confluem para esse centro que é o matrimônio. Agora, se as paixões do indivíduo estão desordenadas, se as paixões desse indivíduo elas não estão bem reguladas pelas virtudes, então isso quer dizer que esse indivíduo se dirige a esse estado de vida com muitas lacunas, o que vai sabotar a escolha que ele fará. Então, vamos usar um exemplo. Um jovem está estudando para um concurso, mas ele mais, digamos assim, passa o seu tempo ocioso do que estuda. Ele emprega muito mal o seu tempo. Então, quando chegar no dia do concurso, da prova, com que qualidades, com que habilidades ele vai responder as questões? Vai deixar muito a desejar. Assim também, uma pessoa que não está procurando ordenar as suas paixões, submetê-las à luz da razão, sob o império da graça, que não procura desenvolver virtudes e assim subjugar as paixões à regra das virtudes, as paixões se dirigem a esse estado de vida muito desgovernadas, o que vai facilitar uma escolha errada, precipitada, o que pode levar a uma decisão muito desacertada, muito errada, e depois, claro, comprometer toda uma vida, porque pressupõe-se que esse matrimônio foi válido e, portanto, será ou a felicidade ou a infelicidade para sempre dessa pessoa. Então é muito importante perceber isso. Se eu não tiver um combate espiritual, se eu não tiver uma vida interior, eu posso fracassar a minha escolha porque eu não soube dominar as minhas paixões. Então a escolha está viciada porque o indivíduo não ordenou as paixões.
São Tomás, ele diz numa das suas obras que um pequeno erro no princípio vai ser causa de um grande erro na conclusão, lá no fim do processo. Basta a gente pensar, por exemplo, um engenheiro que faz um erro de cálculo lá no princípio, no final vai ter um grande erro de cálculo, de material, por exemplo, quanto de cimento que vai usar e assim por diante. Então, um pequeno erro no princípio vai produzir um grande erro na conclusão. Agora, imagine um grande erro no princípio. Vai gerar um erro, digamos, colossal lá na conclusão. Um grande erro que vem justamente da desordem das paixões. Então, a principal qualidade daquele que escolhe, e no caso aqui eu me dirijo a moças, a principal qualidade de uma moça que precisa discernir a respeito do seu namoro é a vida interior dela. Ela precisa considerar a sua vida espiritual como o principal meio para ela fazer um bom discernimento. Porque, do contrário, as paixões se dirigem a essa escolha e a esse estado de vida com muitas desordens, o que vai facilitar uma escolha errada. Mas aí alguém pode fazer a seguinte objeção: eu sei o que é o certo, eu tenho uma instrução cristã boa, eu fiz a minha catequese de crisma num apostolado tradicional, ou então eu acompanho muitos sermões, leio livros, eu sei o que é certo, eu tenho uma instrução religiosa suficiente. E eu não duvido disso, é possível mesmo que muitas, se não todas vocês, tenham uma instrução cristã adequada, suficiente. Mas é como diz o cardeal Gomá: à medida que cresce o saber humano, se não se humilha mais o homem diante de Deus, são todavia maiores as suas quedas. Ou seja, se eu sei mais, mas eu não procuro ter uma vida interior, uma vida de comunhão com Deus, esse conhecimento maior que eu possuo vai se reverter para a minha maior culpa. Por quê? Porque eu sabia o que era certo e mesmo assim eu fiz o errado. Me deixei levar pelas paixões, me envolvi com uma pessoa errada e, portanto, a minha culpa diante de Deus é maior, porque eu sabia o que era certo e eu me envolvi com a pessoa errada. Então, à medida que o indivíduo possui um maior conhecimento da doutrina católica, da moral católica, se ele não submete a sua razão e as suas paixões ao império da graça, maior será a sua culpa diante de Deus, maior será a sua queda, porque Deus destrona os poderosos, humilha os soberbos, como diz o cântico de Nossa Senhora. Então esse conhecimento vai se reverter para a minha maior condenação. Eu sabia e mesmo assim eu pequei. Um outro ponto também que é muito importante, mas que diz respeito sobretudo aos homens, um equívoco típico de homem é achar que um matrimônio católico é de bom êxito, um matrimônio católico bem resolvido, é uma mera questão, digamos assim, estética. Como assim? Ah, basta que o marido seja o provedor, a mulher seja a dona de casa e que nós estejamos de acordo em termos muitos filhos. Pronto, está tudo resolvido. Então parece que o homem acha que o matrimônio vai dar certo só porque cada um cumpre o seu papel. No teatro do matrimônio, está todo mundo cumprindo o seu papel. O marido, a mulher, eles têm muitos filhos, já dá para postar uma bela foto no Instagram, uma escadinha de filhos. Pronto, o matrimônio, digamos, bem resolvido. E não é bem isso. Não é uma mera questão do comportamento de cada um no matrimônio, não é uma mera questão, digamos assim, externa, estética, comportamental. Não é uma mera questão de família numerosa, marido provedor, mulher dona de casa. A restauração do matrimônio católico não depende só disso, ela depende da restauração da vida interior, das virtudes cristãs. Então, pretender a um estado de vida que exige ordem e que exige sacrifício sem o auxílio da graça, sem o império da graça, sem o reinado do coração de Jesus nessa casa, isso é um ato de soberba. É um ato de soberba. Eu estou pretendendo restaurar uma ordem cristã no lar que depende de uma vida interior, que depende de uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Se eu pretendo tudo isso sem o império da graça, é um ato de grande soberba.
E é claro que isso vai trazer consequências amargas com as crises que aguardarão esse casal. Então, nós sabemos que o matrimônio é o centro da vida de alguém que é chamado a esse estado, porque é um estado de vida do qual depende a salvação desses cônjuges e dos filhos desse casal. Quer dizer, se eles vivem santamente o matrimônio, a salvação deles é mais provável. Se eles vivem mal o matrimônio, por exemplo, se eles não dão uma educação católica para os filhos, se eles fracassam na transmissão da fé católica aos filhos, a salvação deles se torna mais improvável, porque eles vão ter que responder diante de Deus. Batizaram os filhos, levaram até a primeira comunhão, a crisma, mas depois não havia vida cristã em casa, apesar do sacramento do matrimônio que receberam. Então terão que responder diante de Deus esse fracasso. Então, é um estado de vida do qual depende a salvação desses indivíduos, os esposos e os filhos. Então, para escolher bem, eu tenho que considerar bem esse fim sobrenatural. Considerar esse fim sobrenatural. Não é só uma questão de afeto, de empatia. É a pessoa a quem eu vou depositar nas mãos dela a minha salvação e a salvação dos futuros filhos. E não apenas isso. É a pessoa em quem eu vou depositar nas mãos dela a continuação, quer dizer, uma constância na santificação desse estado de vida. Quer dizer, é necessário sustentar por um longo período, que normalmente são décadas de vida juntos, e que deve ser sustentada com virtude, com heroísmo, com vida interior. Então não é só uma coisa que, digamos, vai se realizar no último suspiro do marido, da mulher, naquela hora que a gente chama o padre para dar extrema-unção, para dar absolvição. Não, é uma vida, são décadas de vida cristã em família. Então essa escolha tem que ser bem feita, porque é toda uma vida que está em jogo e uma eternidade. Então uma escolha ruim torna a salvação dos cônjuges e dos filhos menos provável, por falta da devida cooperação dos cônjuges. Eles não cooperaram para se santificarem no matrimônio. Então, a pessoa que escolhe, no caso, eu me dirijo aqui a moças, a moça que escolhe, ela deve considerar isso, o fim sobrenatural do matrimônio e a necessidade de santificar ao longo de décadas esse estado de vida e os filhos que virão desse matrimônio. É claro, essa moça não pode ser uma moça libertina, ímpia, não tem uma vida espiritual, julgando que depois que ela se casar, ela vai colocar em ordem a vida dela. Isso é um grande risco. Isso é um grande risco, porque as virtudes são hábitos e hábitos se adquirem por meio de repetição de atos. Então, hábitos mudam com hábitos. Se eu tenho maus hábitos, se eu tenho vícios, eles são corrigidos por meio de novos hábitos adquiridos. O que exige tempo, exige paciência. É um dia após o outro tentando formar, enraizar na minha alma esse bom hábito e desenraizar o mau hábito que é o vício. Isso exige tempo. Então não é uma coisa que a gente resolve de uma hora para outra. É preciso que essa moça se prepare bem para que ela esteja em condições de escolher bem. Então é claro que a virtude não é uma condição para a validade do matrimônio. O matrimônio pode ser válido, apesar da falta de virtude dos cônjuges. Mas a virtude, ela é fundamental para a felicidade do matrimônio. A validade não depende da virtude, mas a felicidade depende da virtude dos esposos. Então é claro, ela não apenas espera encontrar aquele príncipe encantado e virtuoso, algum primo aí perdido do pai de Santa Teresinha, né? Que vai aparecer na vida dela, algum primo perdido aí de Louis Martin. Ela não pode apenas esperar que
vai aparecer na vida dela um rapaz perfeito, virtuoso, trabalhador, com muitas posses. É necessário que ela se prepare pelas virtudes que ela precisa adquirir, para estar em condições também de ser uma boa companheira para um matrimônio santo. É por isso que o cardeal Gomá diz: todos os bens do matrimônio correm perigo de frustrarem-se por falta de preparação devida dos contraentes. Quais são os bens do matrimônio, segundo a teologia católica? Primeiro bem do matrimônio, a prole, porque é a herança dos cônjuges. Mesmo que eles sejam pobres, o maior tesouro dos cônjuges são os filhos que eles vão gerar. É a herança deles, é a glória deles. Filhos bem educados, é a glória do casal. Então, o primeiro bem do matrimônio é a prole. O segundo bem é a fidelidade. Também é um tesouro para os cônjuges. Saber que eles se comprometeram de serem fiéis um ao outro até o fim. Isso vai garantir uma maior segurança para ambos. Segurança que cada um prometeu diante de Deus a fidelidade. E, portanto, isso torna menos provável traições, por exemplo. Então, o segundo bem é a fidelidade. E o terceiro bem, para quem se casa na igreja, é o próprio sacramento, porque é uma fonte de graças ao longo da vida. Então, o bom usufruto desses bens, a prole, a fidelidade e o sacramento, depende de uma boa preparação. Se não houver uma boa preparação, de repente eles entram em conflito com relação à prole, não querem mais ter filhos, de repente um descobre a traição do outro, de repente eles não vivem bem uma vida cristã e assim frustram as graças do sacramento. Então, o bom usufruto dos bens do matrimônio depende de uma boa preparação dos cônjuges, ou seja, uma boa preparação que começa até mesmo antes do namoro, por meio de uma vida cristã séria por parte de ambos, né? Mesmo que cada um esteja à procura de alguém, mas é uma procura ativa, não passiva, quer dizer, eu me preparo desde já pela vida virtuosa, por uma vida cristã adequada, por uma vida interior, ainda que eu não conheça alguém que tenha despertado o meu interesse. Mas eu já me preparo desde já de maneira ativa, não meramente passiva, como alguém que espera que apareça algo do céu, pronto. Não, me preparo por meio da virtude. É por isso que essa preparação, ela remonta à juventude, mesmo à infância, os pais dando uma boa instrução para os filhos. Já na infância, na adolescência, dando uma boa educação para os filhos. Então, esse tempo de espera, quando uma moça ainda não está interessada em ninguém, ninguém está interessado nela, enfim, não é um tempo de mera espera passiva. Não, é um tempo de preparação ativa por meio da santificação. A santificação faz parte da preparação. Não é um tempo para se alimentar melancolias. O relacionamento que acabou, ou aquele que não deu certo. Não é um tempo para ficar alimentando melancolias. Ou então, se entregando a pecados. Ah, não conheci ninguém no apostolado católico, então vou procurar fora, procurar em ambientes péssimos. Claro, isso é contraprodutivo. Porque ao invés de produzir virtude, ao invés de me santificar, eu estou justamente arruinando a minha vida cristã e às vezes pode ser algo irreversível. Dependendo do caso, pode ser algo de consequências para a vida toda. Agora vamos ao segundo ponto. Quais são as condições para que uma moça ou um rapaz escolha bem? O que é que ele precisa fazer? Além da vida interior. Claro, a vida interior é o primeiro ponto. Mas o que é que ele precisa fazer? Então, eu já mencionei aqui a importância de se fazer uma boa escolha por meio da vida interior, para que se possa subjugar as paixões à luz da razão e a razão ao império da graça. Mas eu posso desenvolver um pouquinho mais esse ponto que é a oração, que eu já tratei, que é uma condição e a primeira condição para se escolher bem. Porque se o fim do matrimônio é um fim sobrenatural, é a salvação eterna dos cônjuges e dos filhos que eles vão gerar. Então, quanto mais elevado um fim,
mais mais elevados devem ser os meios. Os meios devem ser proporcionais ao fim. Então, claro, quando eu menciono aqui a vida interior, a santificação, eu preciso explicitar esse argumento mencionando a oração. A oração é um dos elementos, quer dizer, é o elemento mais importante para uma boa escolha. Quando se conheceu alguém, quando houve um interesse que surgiu por alguém, alguém que procura uma moça e manifesta um interesse por ela, o que ela tem que fazer? Fazer as malas e ir para o apartamento dele? Nunca. Absolutamente nunca. Primeira coisa que ela tem que fazer é rezar nessa intenção. Se o fim é tão sobrenatural, é tão nobre, é um fim sobrenatural, os meios devem ser também nobres, devem ser meios sobrenaturais. Então, a oração. E por isso diz aqui um outro autor, que é o padre François Dantec, que escreveu um livro chamado O Noivado Cristão. Ele diz: quando se trata de obter um bem tão precioso, uma graça tão capital, deveríamos pensar a fazer de tudo para pôr Deus do seu lado. Quer dizer, eu preciso garantir que Deus esteja do meu lado, como meu maior, digamos, conselheiro. Aquele que realmente vai me ajudar a fazer uma boa escolha. Então, colocar Deus do seu lado. E ele continua: o meio mais seguro de estar bem inspirado em sua escolha nessa matéria é pedir a graça a Deus sem cessar. Então, claro, essa moça vai insistir ainda mais na oração. Ela vai fazer novenas, ela vai comungar mais, para ela discernir se esse rapaz que apareceu na vida dela, que começou a conversar com ela, manifestar interesse, se realmente é ele que convém para a vida dela. Então, claro, como a escolha acertada do futuro cônjuge contribui para garantir, para tornar mais provável a salvação eterna dessa moça, do seu futuro cônjuge, dos futuros filhos que virão, enfim, dessa família, é claro que isso é do máximo interesse da providência. Deus mesmo quer que essa moça faça uma boa escolha. Então ela precisa pedir essa graça. Quer dizer, a providência já dispôs desde toda a eternidade essa graça. O Sagrado Coração de Jesus encerra essa graça. No coração de Jesus está lá encerrada essa graça. Esse decreto eterno está lá. Mas é preciso bater à porta do coração de Jesus, é preciso rezar e pedir uma luz, uma iluminação, uma graça para se fazer uma boa escolha. É do interesse de Deus que essa escolha seja bem feita. Isso faz parte dos planos da providência. Então a moça precisa impetrar, ela precisa pedir essa graça. Então a primeira coisa que ela faz é rezar nessa intenção. A segunda condição para ela fazer uma boa escolha, a partir do momento que ela começou a conversar com o rapaz e ele manifesta interesse por ela por ele também. A segunda coisa que ela precisa fazer é refletir. Usar da inteligência, não só da emoção, que é o que vai mais aflorar. Né? Os hormônios, os sentimentos, eles vêm à tona. Isso faz parte da nossa natureza. Mas é preciso, é claro, usar da inteligência, sobretudo no momento em que as paixões afloram, os sentimentos afloram. Então não se pode perder de vista a luz da razão. E muitas vezes algumas moças podem pedir sinais. Se uma pessoa hoje me der uma rosa, se chover daqui a pouco, que mais? Qual outro sinal que pode ser? Se quando eu chegar em casa, minha mãe tiver feito para mim um bolo de cenoura com calda de chocolate, esse é o sinal que esse rapaz é o príncipe encantado da minha vida. Veja, o maior sinal que a providência dá para um indivíduo é a luz da razão. E os auxílios que vêm da graça, é claro. Então não adianta nada pedir sinais, é um balão que cai do céu, né, um bolo, ele vai mandar uma mensagem para mim que vai conter uma certa palavra, né, eu estou esperando que ele me diga tal coisa. Então a pessoa fica criando sinais muitas vezes supersticiosos, e ela ignora o maior instrumento que a providência nos dá, que é a luz da razão, claro, na ordem natural, né? Na ordem sobrenatural, a graça.
Então não se pode ignorar o fato de que Deus os criou como seres inteligentes, justamente para a gente usar dessa inteligência para tomar uma boa decisão. Essa reflexão, ela não diz respeito apenas às qualidades do outro, mas às próprias qualidades, os próprios defeitos. Quer dizer, eu estou preparado agora para começar um relacionamento? Talvez não. Talvez eu tenha outras coisas para resolver na minha vida emocional, na minha vida profissional. Quem sabe não é o momento. Talvez isso possa pôr tudo a perder nesse trabalho, nessa faculdade que eu estou acabando agora aqui. Eu estou com um trabalho muito urgente para terminar. Talvez não seja o momento para começar algo. Talvez isso ponha a perder algo muito importante da minha vida. Ou eu não tenho ainda uma preparação emocional para isso. Então, refletir também sobre si mesmo. Eu estou preparado? No que diz respeito às emoções, à vida profissional, enfim. E o padre François Dantec, ele diz o seguinte: deve-se também lealmente perguntar-se se possui o mínimo necessário para o matrimônio e para tal matrimônio, ou seja, com tal indivíduo. Não só se eu estou preparado para o matrimônio, como de maneira geral, mas o matrimônio com essa pessoa, tal matrimônio. Assim, por exemplo, se possui um caráter por demais violento, por demais colérico, por demais egoísta ou por demais instável, e, sobretudo, se não se faz nada para combater tais defeitos, não seria prudente se engajar na via do matrimônio. Então, imagine duas pessoas que ambas possuem o mesmo defeito muito aflorado. Ambos são de uma cólera incontrolável. Claro que esse matrimônio vai ser a usina de Chernobyl, né? Vai ser uma explosão nuclear daqui a pouquinho, né? Ou os dois são muito inconstantes, muito instáveis. Imagine a desordem dessa casa, domingo de manhã para ir para a missa. Eles vão chegar lá no final da missa. Aí tem missa extra, eles estão chegando, né? Então os dois muito desorganizados. É preciso que eles reflitam. É preciso que eles pensem. Eu acho que nós dois não vamos dar certo. De preferência, uma pessoa que venha a me ajudar a superar os meus defeitos e eu os defeitos dela. Quer dizer, é preciso que eu tenha qualidades complementares com os defeitos dessa pessoa e vice-versa. Quer dizer, é o que mais convém. É o que mais convém. Que eu possa ajudar essa pessoa e essa pessoa me ajudar. Agora, se ao invés de me ajudar, ela vai contribuir para que eu me afunde ainda mais um certo vício, os dois muito coléricos, os dois profundamente desorganizados, ou os dois com uma vida espiritual péssima. Quer dizer, essa pessoa está me ajudando ou ela está apenas piorando o meu estado? Então, refletir nesse ponto também. Será que essas duas pessoas juntas, elas realmente vão construir um matrimônio feliz, realizado, virtuoso? Ou eles vão passar anos e anos e anos sofrendo? Porque ambos possuem os mesmos efeitos e num estado muito, digamos assim, avançado. O defeito está bem enraizado lá. Então, é algo a ser refletido. Algo a ser conversado também com o padre, com o diretor, mas é algo a ser refletido. Não é? Não criar muitas ilusões, muitas expectativas que tudo vai mudar no momento que eles trocarem consentimento e tudo será diferente. Olha, quem promete demais é candidato a presidente da República. Promete, 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 e depois não cumpre nada. Né? Então, a moça não pode viver de promessas, né? Seja as promessas que ela faz, seja as promessas que ela recebe. Então, sem reflexão, uma alma não consegue perceber que certas combinações podem ser por demais desastrosas. Tem certas combinações que têm grande chance de dar errado. E pode comprometer, é claro, a salvação da família e a boa educação dos filhos. Né? Então, a educação dos filhos pode ficar comprometida em razão dos defeitos não mortificados dos pais. Bem, uma terceira condição, então, para uma moça que já está conversando com o rapaz, e o rapaz com ela, eles começam a manifestar um interesse mútuo. Terceira condição para se fazer uma boa escolha é pedir conselho. E em razão das novelas, dos filmes, é a última coisa que todo mundo pensa fazer, porque nos filmes ninguém pede conselho. Não tem uma cena na novela em que a moça chega em casa e conversa com o pai, pede conselho. Ou o rapaz vai na casa para conversar com o pai dela. Não tem isso. O que tem na novela é os dois fugindo do pai dela. Isso tem.
Mas não que ele vai lá pedir, só se for novela de época, né? E sempre vai ter ali uma situação de exceção, que fugiram de casa, fugiram da fazenda, né? Sempre tem essas situações de amor impossível, né? Então a gente é criado numa cultura em que ninguém aprende a pedir conselho. E os próprios pais também, na maioria dos casos hoje em dia, não educam os filhos a pedir conselho. Muitas vezes eles educam os filhos a terem ampla liberdade para escolher o que eles quiserem, desde que eles sejam felizes, tudo é lícito para muitos pais. Até porque foi um pouco assim que eles viveram, né? Nos anos 70, essa libertinagem. Então, em princípio, todo jovem católico deveria pedir conselho a seus pais. Não que os pais tenham o direito de proibir o relacionamento, porque muitas vezes a proibição será injusta. Em muitos casos será injusta. Seja por ambição, não, eu não quero que você case com um rapaz que não vem de uma família de grandes posses, uma família abastada. Seja porque eles não querem que a moça tenha um matrimônio católico com muitos filhos, né, com família numerosa. Então, claro, a obrigação dos filhos, pelo menos, é conversar com os pais, expor aos pais as suas intenções, para pelo menos os pais poderem manifestar ali qualquer objeção justa, né? Eventualmente pode haver uma objeção justa. E o principal é obter a bênção dos pais. Quer dizer, que os pais manifestem o acordo deles com esse namoro. Que eles tenham ali a bênção dos pais, porque é um mandamento honrar pai e mãe. Então não é muito normal hoje em dia, não deveria ser assim. Que tudo acontecesse sem nenhum controle, sem nenhum, não digo controle, mas nenhuma comunicação com os pais. Começa o namoro sem conversar com os pais, noivam sem conversar com os pais, casam-se muitas vezes sem conversar com os pais. Então não seria louvável que as coisas começassem assim, num espírito de insubmissão. Apesar de eu conceber muito bem que hoje em dia a maioria dos pais não sabe dar bons conselhos, infelizmente. Na maioria das famílias, os pais não têm essa preocupação com a virtude, com a santificação do namoro, para evitar pecados contra a castidade, para que tudo se conduza de maneira santa. A maioria dos pais não está pensando nisso, infelizmente. Mas, de todo modo, via de regra, um jovem católico deveria pedir conselho a seus pais. Agora, justamente em razão da grande decadência da nossa época, em que os pais não sabem dar bons conselhos, muitas vezes os conselhos são libertinos, nesse caso, quem pode suprir a falta de prudência dos pais é justamente o padre. Então é louvável, é bom que um jovem que frequenta um apostolado católico, no nosso caso aqui a capelania, que ele converse com o padre antes. Eu estou conversando com tal moça, padre, o que o senhor pensa disso? O senhor conhece essa moça? E eu posso garantir para vocês, um rapaz que conversa com o padre antes de namorar, ele evita muitos problemas. Claro que eu não posso contar quais, mas eu posso garantir para vocês. Se vocês não quiserem sofrer e se frustrarem, é sempre bom falar com o padre. Padre, fulano, o que o senhor pensa dele? Ele vai dizer, olha, eu acho maravilhoso. É um rapaz muito bom, muito virtuoso, frequenta a missa, os sacramentos. Ou então eu posso dizer, vem aqui que eu preciso contar uma coisa para você. Né? Muito grave, que só eu sei, porque o melhor amigo dele me contou, eu fiquei sabendo por meio de outra pessoa, e assim por diante. E aí eu posso livrar essa moça de uma desgraça. Então, claro, tem coisas que eu não posso falar. Mas eu posso garantir, se vocês acreditam em mim, que a moça que conversa com o padre antes, ela está colhendo uma maior paz de consciência, maior tranquilidade nesse namoro que está para começar. Então, o conselho do padre pode ser muito útil, sobretudo porque o padre muitas vezes conhece melhor os jovens do apostolado, né, do que os pais da moça que eventualmente não frequentam aquela mesma missa. O que não se pode conceber é um namoro que começa e que muitas vezes termina sem que ninguém tenha pedido conselho a ninguém. Isso não é normal. Que ninguém tenha pedido conselho a ninguém. Os teólogos, eles geralmente mencionam o conselho dos pais. Ou então o conselho de pessoas virtuosas, pessoas de prudência. Eu estou aqui exemplificando o padre. Mas não é normal que se comece algo tão sério
sem o conselho de ninguém. E é geralmente esses namoros meteoro, né? Que começa e termina muito rápido. Porque justamente é uma coisa muito passional, muitas vezes às escondidas, e termina muito mal. E é por isso que o padre François Dantec, ele diz assim: aqueles que se imaginam tudo saber e tudo poder por si mesmos fazem prova de uma perigosa temeridade e arriscam cometer erros graves e às vezes irreparáveis. Então eu mesmo já presenciei erros irreparáveis, ou seja, aconteceu algo que marcou a vida daquela pessoa para sempre. Não vou entrar em detalhes, é claro, mas é óbvio que às vezes acontece um erro, um acidente, um namoro, sobretudo quando não é casto, pode marcar a pessoa para sempre. Então nós somos maus juízes em causa própria. Nós temos uma tendência a sempre usarmos de muita indulgência para conosco. Então a gente sempre acha que vai dar tudo certo, que não vai dar nada errado. Mas o matrimônio é uma matéria muito séria e a preparação também deve ser algo muito bem refletido. Então não é o momento de se agir por paixão. É de grande importância pedir conselho a pessoas prudentes. Como eu mencionei aqui, é bom conversar com os pais, mas nem sempre eles vão dar bons conselhos, infelizmente. Se não, uma pessoa prudente, às vezes uma amiga muito prudente, que conhece bem a outra pessoa, né? Muitas vezes o padre. E eu recomendo, é claro, não é uma coisa que, enfim, uma tarde toda que eu vou ser interrogado pelo padre, não é uma coisa que vai me custar sangue, dinheiro. Às vezes uma conversa de 5 minutos que pode ajudar bastante a fazer uma boa escolha. Uma quarta condição para se fazer uma boa escolha, a moça está lá conversando com o rapaz, ambos estão manifestando um interesse mútuo. Uma quarta condição, evitar toda a precipitação. Evitar a precipitação. A precipitação é um defeito contrário à prudência. Então é preciso excluir a prudência meramente humana, ou seja, razões meramente naturais. Ah, ele tem muito dinheiro, ele é muito uma família muito abastada. Ou então, a feição dele me agrada muito, uma questão de beleza física, etc. Razões meramente humanas. Uma prudência muito humana. Ou então a prudência da carne, por causa do pecado. É o que dita aquela escolha, o que move aquela escolha é a concupiscência da carne. Então, claro, um fim sobrenatural, como é o matrimônio sacramental, exige uma prudência sobrenatural. Então, oração, reflexão, conselho, para que se exerça uma prudência sobrenatural. Bem, vamos agora ao próximo ponto, os defeitos a evitar. Quer dizer, agora vamos considerar a outra pessoa. O que é que uma moça deve, digamos, excluir num rapaz? Quais são os defeitos que ela deve evitar num rapaz? Antes de nós pensarmos as qualidades desse rapaz, vamos pensar em defeitos que ela deve excluir. E esses defeitos se reduzem a 3. O cardeal Gomar, ele enumera 3 defeitos. E o primeiro defeito que a moça deve excluir é o egoísmo do rapaz. Bom, nós somos todos mais ou menos egoístas por causa do pecado original e por causa dos nossos pecados pessoais, que construíram na nossa alma uma série de vícios. Agora, pensemos bem, o matrimônio é uma vida de cruz. Há muitas cruzes, muitos sacrifícios no matrimônio. Quer dizer, isso exige muita renúncia do amor próprio, em benefício do bem comum. Ou seja, não dá para brigar por tudo. Um quer ver um canal, outro quer ver outro canal. Um quer comer macarrão, outro quer comer feijão com arroz. Um quer ir no cinema, a outra quer ir no shopping. Então, se eles brigarem pelas menores coisas, é claro que esse casamento vai ser a faixa de Gaza, vai ser uma trincheira, né? Quer dizer, vão brigar por tudo. Vão brigar pelas menores coisas. Né? Então, eu preciso pensar justamente nesse egoísmo não mortificado. Uma pessoa que não é capaz de renunciar à vontade própria em benefício de uma maior concórdia entre ambos. Que não sabe abrir mão dos seus caprichos, das suas minúcias, das suas vontades próprias, em benefício do bem comum.
Então, se um cônjuge, e aqui no caso, se um rapaz não é capaz de abrir mão de seus caprichos, dos seus interesses pessoais, em benefício de uma maior concórdia no casamento, é claro que isso vai ser uma fonte de grande sofrimento para esse matrimônio, para esse casal. Além disso, não apenas esses caprichos que não são mortificados, saber ceder ao gosto do outro, saber ceder, usar de condescendência, saber ceder, é uma arte. É claro, isso procede da caridade. Né? Mas, além disso, os defeitos de temperamento, que não são mortificados. Então, um que é muito, sei lá, muito preguiçoso, o outro que é muito colérico, o outro que dá uma melancolia sepulcral, né? Uma melancolia fúnebre, diária, constante. Então, a pessoa tem defeitos de temperamento que ela não mortifica. E isso se torna, claro, uma cruz para o outro, para o cônjuge. Também motivo de conflito constante no cotidiano, ao longo da vida. Então, é preciso que eles pensem nisso. E no caso aqui, é preciso que uma moça pense nisso. Eu pretendo me relacionar com uma pessoa que eu vejo que é muito egoísta, que tem defeitos de temperamento que não mortifica, que ela não está trabalhando isso pela sua vida espiritual, que eu não vejo sinais de combate espiritual. Eu vejo muito capricho, eu vejo, digamos, impaciências, iras por pequenas coisas. É isso que eu quero para minha vida? Será que realmente eu quero isso para minha vida toda? Uma pessoa que se irrita, tem crises, que surta por pequenas coisas? Então, um egoísmo não mortificado. O segundo defeito que o cardeal Gomá enumera é a impiedade. Por quê? Porque a impiedade se opõe à santidade da vida matrimonial. O matrimônio é um sacramento. Como que uma moça pode se dar ao luxo de namorar um rapaz que não tem vida espiritual, que vive na impiedade e se opõe à santidade do sacramento? Muitas vezes se cria uma expectativa de conversão. Ah, mas eu espero que lá na frente ele pode mudar, mas frequentemente ocorre o oposto. Diz aqui um outro autor, que é o padre Joseph Hoppenot, autor do Catecismo do Matrimônio. Ele diz assim: um jovem que deixou de praticar os seus deveres de católico antes do casamento mostrou, por esse fato, como era bem fraca a sua religião, visto ter sido suficiente o primeiro sopro da paixão ou dos respeitos humanos para faltar às prescrições da sua consciência. Então, qualquer sopro leva. Ele começa a frequentar os sacramentos porque ele vê que isso é importante para a moça, mas uma semana depois ele já abandona a missa, a confissão, comunhão, oração. Quer dizer, qualquer sopro leva. E ela vai criando ilusões que não, mas ele vai melhorar. Ele já falou que ele está interessado na missa tridentina, mas não. Dia após dia, ela vê que ele não sustenta nem a palavra dele. Então se cria uma expectativa de conversão, mas muitas vezes é ele que conduz a moça para a irreligião. Muitas vezes é ele que conduz a moça para a irreligião. Claro, pode ser o inverso também, pode ser a moça que conduz o rapaz para a irreligião. Mas, justamente, é um defeito a ser evitado. Se o matrimônio é um sacramento, convém procurar uma pessoa que seja, que tenha uma vida espiritual, que tenha uma vida católica. Eu posso citar aqui o caso de Santa Joana de Chantal, que antes de ser religiosa foi uma mulher casada. E o que aconteceu? Então, Santa Joana de Chantal, ela sofreu uma certa pressão da irmã, a irmã que queria muito que ela se casasse com um homem nobre da vizinhança, e ela já estava até inclinada a aceitar o conselho da sua irmã, quando, através das grades do castelo, viu o jovem no momento em que se levavam o sagrado viático a um doente. O que é o viático? É a comunhão dos moribundos, a comunhão de quem está para morrer. É o viático.
porque é um alimento para quem está na via, né, da eternidade, para quem está na iminência ali para outra vida. Então é o alimento de quem está para morrer, é o sagrado viático. Nós chamamos a nossa comunhão de comunhão, mas a comunhão dos moribundos a gente chama de viático. Então ela viu na janela do castelo que o padre estava levando o viático para algum enfermo, em alguma casa. E logo gritou indignada. Santa Joana gritou indignada. Não só não se ajoelhou, nem sequer se descobriu, não tirou o chapéu. Nunca será meu marido. Então ela repeliu aquele homem indicado pela sua irmã. Olha o conselho da irmã. Eu falei agora há pouco de conselho, nem sempre dá certo. Então, ela viu pela janela que o rapaz não tirou nem o chapéu, coisa que na época era um escândalo, né? Hoje em dia as pessoas entram de boné na igreja, ninguém tá nem aí, né? Então, ela viu que o rapaz não se ajoelhou para o Santíssimo Sacramento. Então ela tomou a resolução, eu nunca vou me casar com esse indivíduo. Então ela foi decidida com esse homem nunca. Mas é claro, sempre tem aquela ilusão, não, mas eu espero que ele se converta. Será que isso é possível? Como eu já mencionei, na maioria das vezes é o contrário. Então, é o que diz o padre Joseph Hoppenot, ele diz o seguinte: acontece também à jovem piedosa que se casa, e isto é frequente, se casa na esperança de converter o marido sem religião, chorar a maior parte do tempo as suas ilusões desfeitas, sucedendo ainda muitas vezes ser o marido o que perverte a ela. Então, muitas vezes ela vai chorar o matrimônio inteiro que ele não se converteu, como ela achava que ele ia se converter. E pode ser que a irreligião dele se comunique a ela, ou seja, que ela também abandone os sacramentos por ter um marido que não a leva para a igreja. O que seria uma grande desgraça. E um terceiro defeito a evitar, segundo o cardeal Gomá, que eu considero inclusive o mais importante deles, que é a vida dissoluta, uma vida imoral. A impiedade, quer dizer, a falta de religião, ela causa danos à felicidade do matrimônio. Quer dizer, é triste, né, se casar com um homem que não frequenta os sacramentos, que não vai à missa. A mulher muitas vezes vai ter que carregar o peso da educação católica dos filhos sozinha. E às vezes ele acaba levando ela à desistência dos sacramentos por cansaço, ela acaba se cansando. Mas o que eu acho pior, a meu juízo é pior, é a impureza, é a vida dissoluta, a vida imoral desse rapaz, desse pretendente, desse namorado, desse possível namorado. Porque isso não põe em risco apenas a felicidade do matrimônio, põe em risco a fidelidade do matrimônio. Quer dizer, o risco de traição é muito maior se ela começa a namorar com um rapaz que tem vida dissoluta, tem uma vida que não é de bons costumes. O cardeal Gomá diz o seguinte: as más aventuras da juventude secam no homem as fontes do verdadeiro amor, diminuem nele a estima do laço conjugal, debilitam a força do caráter, atrofiam as aptidões para as suas aptidões físicas, intelectuais, para o normal cumprimento dos seus deveres, e são um obstáculo para a graça de Deus. Isso aqui é muito sério. Um homem que se acostumou a ter muita aventura na juventude, ele perde o apreço pelo laço sacramental do matrimônio. Ele perde o apreço pela fidelidade. Porque como ele se acostumou a pular de galho em galho, você acha realmente que ele vai se dedicar a você para a vida toda? Porque ele prometeu? É como eu disse, quem promete é candidato a presidente. Quem promete é político. Mas os políticos prometem coisas irrealizáveis. Então, é um risco, né? Uma moça acreditar em promessas de um rapaz que teve uma vida muito ruim e que até agora não deu grandes provas de uma mudança de comportamento, que a gente sempre espera uma mudança, mas é preciso de um tempo de prova, um tempo que ele mostre que ele realmente se converteu. Né? Então, um rapaz que teve más aventuras a juventude toda, qual é a garantia de que ele vai respeitar a fidelidade matrimonial? Isso diminui nele a estima pela fidelidade matrimonial. Isso também obstrui a graça, porque ele, em razão da impureza, ele se fecha à graça. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, mas os impuros se fecham à graça.
Então, como que ele pode garantir um sacramento, um matrimônio santo com essas disposições? Então, namorar um rapaz que tem uma má fama, que não deu provas de mudança, é um grande risco para depois se chorar a infidelidade matrimonial. Então, se um homem sem religião já é difícil de se converter, quanto mais um homem de má fama. Que garantias que se tem que ele vai ser fiel a uma só mulher a vida toda. Então, são 3 defeitos a serem evitados. O egoísmo, sobretudo, temperamento não mortificado, impiedade, vida dissoluta. Agora vamos ao último ponto dessa formação, que são as qualidades, finalmente. O que a moça tem que esperar de um rapaz? Quantas contas bancárias ele deve ter, né? Enfim. A altura dele, né? 1 metro e quanto? Enfim, coisas assim, né? Claro que não, nada disso. Obviamente, nada disso. Então, quais são as qualidades do rapaz que está lá conversando com a moça, e essa moça deve visar essas qualidades. Então, são qualidades que ela deve visar antes e durante o namoro. Quer dizer, antes do namoro, ela já tem que pensar nisso, visar essas qualidades. E durante o namoro, quer dizer, ao longo do namoro, se ela viu que ele não tem defeitos muito sérios, que ele já tem uma vida cristã razoável, ela vai considerando essas qualidades para refletir se isso pode ou não dar um bom matrimônio, um matrimônio feliz, frutífero, santo. Então, de novo, eu vou mencionar aqui uma qualidade do pretendente, ou do namorado, se esse namoro já começou, é a fé católica desse rapaz. Então, não basta excluir a impiedade, ou seja, evitar um rapaz que não tenha vida cristã, que não tenha vida sacramental, que não vá à missa. Não só excluir a impiedade, mas é muito bom a moça visar a piedade, visar a vida cristã. Quer dizer, não só perguntar para ele, você é batizado? Sim, no IBGE consta que ele é batizado. Mas não é só isso. Ela precisa visar a piedade do rapaz. Por que ela deve visar a piedade? O padre Joseph Hoppenot, autor do Catecismo do Matrimônio, ele diz assim: não há família verdadeiramente cristã sem um chefe de família verdadeiramente cristão. Então esse é o cerne da questão. Por que a moça deve visar um rapaz cristão? Porque ele vai ser o chefe de um lar cristão. E se espera desse chefe que ele conheça a fé católica, que ele viva a fé católica, que ele frequente os sacramentos, que ele tenha vida de oração. Ele pode ter defeitos? Sim, todos nós temos. Mas é preciso que ele mostre que ele está lutando contra esses defeitos. Porque ele se confessa, ele comunga, ele vai à missa e ele reza. E eu vejo que ele sempre está com um livro na mão e, puxa, que bom, ele tem até leitura espiritual. Nossa, essa é a cereja do bolo, né? Tem leitura espiritual. Pelo menos ele tem uma pilha de livros acumulada lá, né? E ele muda o marca-página toda semana, então pode ser que ele esteja lendo, de fato, esses livros, né? Pelo menos ele dá a impressão. Então é preciso que a moça vise a piedade. É preciso que ela vise a piedade. É a máxima garantia de um matrimônio feliz. Quer o melhor critério que esse matrimônio será feliz, a máxima garantia é um rapaz virtuoso, piedoso, de oração. Então nenhuma moça em sã consciência vai desejar uma vida inteira infeliz, desgostosa, ao lado de uma pessoa que ela não estima mais, que ela perdeu toda a admiração, que é a fonte do lamento dela, dos prantos dela, enfim. E tudo isso por causa de uma má decisão, de uma escolha errônea, uma escolha infeliz. Então, nenhuma jovem quer viver infeliz para a vida toda. Então, a máxima garantia de um matrimônio feliz é a piedade desse rapaz e vice-versa. Esse rapaz também deve visar a piedade da moça. O padre Royo Marin, que é um grande teólogo dominicano, ele diz o seguinte: o matrimônio cristão, com efeito, está submetido a leis muito severas, cuja observância chega com frequência a constituir um verdadeiro heroísmo. De fato, muitas circunstâncias do matrimônio exigem um heroísmo dos esposos. Né? Momentos de doença da esposa ou do esposo, momentos de doença dos filhos, dificuldades financeiras graves que podem aparecer de maneira súbita.
isso vai exigir um grande capital de virtude. Não só uma reserva bancária lá no banco, uma reserva financeira, mas um capital de virtude para suportar situações difíceis. Então, por exemplo, agora eu citei aqui um caso engraçado da minha avó. Mas a minha avó me conta que quando o primeiro filho dela nasceu, ele tinha uma doença e o médico falou assim para ela: não perca o seu tempo tratando o seu filho, já compre o caixão dele. Olha o que esse médico disse para minha avó e olha a força, a determinação que ela e meu avô tiveram que manter naquele momento para investir na vida do meu tio para que ele sobrevivesse e ele de fato sobreviveu. Tem que ter muita virtude, tem que ter muita fibra moral. E nessas horas uma pessoa, pode ser a esposa, pode ser o esposo mesmo, pode desabar de tristeza, de desgosto. Né? Nessa hora precisa se casar com um homem muito forte, para ele sustentar a mulher num momento tão difícil assim. Momento de doença muito grave, ou qualquer outra crise. Então, muitas situações do matrimônio exigem um certo heroísmo dos esposos. E a minha experiência mostra que isso não é tão raro assim, não. Muitas situações difíceis, briga entre famílias, às vezes um desemprego súbito, né, que exige um certo heroísmo. E por isso o padre Royo Marim conclui: como poderá se chegar a esse heroísmo aquele católico teórico que se desinteressa pela religião? Então, é claro, é investir na própria desgraça, casar-se com um católico teórico, um católico de estatística, que não tem vida interior. É preciso julgar, então, se a religião da outra pessoa é autêntica e sincera, e não um paliativo apenas durante o namoro. Ah, agora ele está frequentando a missa tridentina comigo, eu acho que agora ele está mostrando que ele mudou, etc. É preciso tomar cuidado, né, com essas conversões que muitas vezes são paliativos, né? São aparências. Então, nada impede que a pessoa de fato se converta. Mas é sempre bom usar de grande prudência com essas conversões súbitas, que depois, quando o namoro se rompe, a pessoa desaparece, né? Que mostra que, na verdade, ela só estava querendo agradar a moça e não tinha interesse de conversão nenhum. Bem, a igreja, ela não permite os casamentos mistos ou com disparidade de culto. Ela apenas tolera. Então, se o rapaz, e vice-versa, é batizado, mas de uma igreja protestante, batizado válido, mas que frequenta uma igreja protestante, ou então se ele é de uma outra religião, ou então se ele não é de religião nenhuma, a igreja não permite, isso é um impedimento para o matrimônio. É preciso que essa moça, ou esse rapaz, peça dispensa ao ordinário local, que é o bispo. Esse faz um processo na paróquia. Então a igreja vai considerar esse caso para eventualmente dar a dispensa. Antigamente era mais severo, hoje em dia se usa de uma maior liberdade. Mas qual que é o temor da igreja? O temor é que esse cônjuge não católico, no futuro, impeça que a parte católica e os filhos permaneçam católicos. Né? Que ele impeça o batismo dos filhos ou que ele impeça a catequese dos filhos. Então a igreja é muito séria para evitar que a parte católica perca a fé ou que os filhos não sejam educados na fé. E ela só tolera quando existe ali uma garantia bem fundada de que não haverá prejuízo para a fé e, inclusive, que haja uma esperança de conversão dessa parte não católica. Senão a igreja, via de regra, não permite, né, casamentos mistos. Então, é possível, sim, mas veja lá o que vai fazer. Né? É preciso visar a piedade do rapaz para ter a máxima garantia de felicidade do matrimônio. Agora, se com um rapaz católico já não está fácil, imagine, né, visando um rapaz que Deus sabe o que ele acredita, se é que ele acredita em alguma coisa. Então, a esperança de conversão é ainda menor. Outro critério que é dado pelos teólogos é a idade do rapaz, e vice-versa, a idade da moça também. É preciso que eles considerem a idade um do outro. A gente sabe, inclusive os teólogos dizem isso, que o homem amadurece mais tarde que a mulher. Em geral, uma moça, quando ela, sei lá, está nos seus 16 anos, 15 anos, muitas vezes ela já tem muitas convicções bem estabelecidas, ela já sabe o que ela quer da vida. Agora, um moço, um rapaz de 15 anos,
Ele está lá no videogame ainda, né? Ele ainda não cresceu. Então é por isso que convém que ele seja mais velho, porque os homens amadurecem mais tarde. Agora, é uma questão de conveniência, não de obrigação. Eles podem ser da mesma idade. E pode ser até que ela seja um pouquinho mais velha que ele. 1 ou 2 anos mais velha que ele. Agora, como diz o padre Royo Marim, salvo casos verdadeiramente excepcionais, contrair matrimônio com uma mulher superior em 10 ou 12 anos ao homem seria uma verdadeira loucura. Então, é claro, ele está se casando com uma segunda mãe, né? 12 anos mais velha que ele, 10 anos mais velha que ele. Então, são casos excepcionais. Via de regra, é bom que eles tenham ou a mesma idade, ou que ele seja um pouco mais velho que ela, para que ele garanta autoridade e para que ele dê sinais de maior maturidade, maturidade afetiva. Mas claro que pode ser que ela seja mais velha, um pouco mais velha, mas não muito mais velha. A idade é um critério interessante para se garantir a autoridade. É mais difícil que a mulher aceite que o homem é o chefe, se ela é mais velha. Mas se ela for um pouquinho mais velha e ele for um rapaz muito sério, ele pode garantir pela sua seriedade, pelo seu compromisso, que ele é a autoridade que ela vai poder confiar nele. Agora, um outro critério um pouco mais delicado, dado pelos teólogos, é a economia, razões econômicas. Isso quem dá é o padre Royo Marim, mas também o padre Antônio Miranda, no seu Catecismo dos Noivos, ele também menciona a questão econômica. O padre François Dantec, autor desse livro ali, do noivado cristão, também menciona a questão econômica. Então, é um ponto comum entre os teólogos. O padre Royo Marim diz: não se deve contrair matrimônio com um homem, e dizemos homem porque há de ser ele, e não ela, quem deve resolver esse problema. Então, não se deve contrair matrimônio com um homem que não tenha assegurado por seus próprios meios um porvir econômico, um futuro econômico digno, que permita manter pelo menos o mesmo nível social em que viveu ela no seio de sua própria família. Então, olha, isso aqui era uma regra lá nos anos 40. Para um rapaz se casar com uma moça, convém que ele dê para ela a mesma condição financeira que ela tinha em casa, na casa de seus pais. Então isso significa o quê? Uma menor mobilidade social outrora. Menor mobilidade social. Em geral, se mantinha um status no matrimônio. Era uma certa desonra a moça casar com um rapaz mais pobre, porque isso seria uma certa vergonha para ela, que ele não tivesse a condições de dar a mesma vida que ela tinha na casa dos seus pais. Hoje, é claro, as coisas são um pouco mais flexíveis. São um pouco mais flexíveis. E mesmo o padre François Dantec, ele disse que o essencial é justamente uma comunhão de ideal de vida entre os namorados, cônjuges, ou seja, eles tenham garantido uma grande confiança mútua, uma grande estima mútua, o mesmo ideal de vida, uma vida cristã de ambas as partes. Isso até muitas vezes é mais importante que manter o status social, não é? Mas antigamente era uma questão de honra, né? Manter o status social da moça na casa de seus pais. Agora, de todo modo, é importante que o rapaz tenha meios para se casar. Que o namoro não seja uma espécie de financiamento. Sabe financiamento? Você passa 10 anos pagando uma coisa? 10 anos pagando uma casa? 10 anos pagando um carro? Então, o rapaz está 10 anos dizendo: ah, quando eu passar no concurso, a gente se casa. Quando eu tiver um emprego, a gente se casa. Quer dizer, faz 10 anos que ele namora e nunca se chegou a lugar nenhum. Será que isso não é um sinal de falta de compromisso com a vida financeira? Com a vida de trabalho? Será que ele está realmente estudando para o concurso ou ele não está estudando para o concurso? E se cria uma expectativa de algo que não está avançando. Então eu preciso avaliar que é o que eu realmente quero insistir com vocês, não é tanto o status social, né, que ele dê para vocês a mesma condição financeira da casa dos pais ou uma condição melhor ainda. Talvez isso não seja o mais importante. O mais importante é saber se ele é responsável. Se ele é responsável. Se ele trabalha. Tem muito jovem que quer namorar
mas não sai da casa dos pais, e quem sustenta são os pais. Ah, mas eu estou fazendo faculdade. Qual que é o problema disso? Eu conheci um rapaz que fazia uma faculdade muito difícil, que era medicina, e nas horas vagas dele, ele tinha um empreendimento pessoal, ele saía por aí vender docinho na rua, porque ele queria se casar. Então você discerne facilmente um rapaz responsável de um rapaz muito sonhador. É preciso que, às vezes vai ser a moça que vai dizer isso para ele, mas não convém, né? Convém que ele se dê conta disso por si mesmo, que não seja a sua namorada, a sua catequista ou a sua diretora espiritual, né? Não convém isso, mas enfim, convém, via de regra, que ele seja um rapaz sério, responsável, interessado no seu futuro econômico, que ele não espere que as coisas caiam do céu, né? Que não fique só lá na casa dos pais, sendo sustentado pelos pais com sonhos. Tem muitos casamentos que acontece esse problema. O marido muitas vezes sonha, não tem empreendimentos, digamos, factíveis, sérios, que sejam promissores. Na verdade, muitas vezes ele está sonhando. Ah, eu espero que isso vá dar certo. Enfim, a gente vê muitas vezes a mulher muito mais, digamos assim, comprometida, muito mais prática nessas questões. E às vezes o homem, não sei, vencido pela depressão, pelo desemprego, não consegue resolver a vida financeira da família. É preciso pensar nisso. E se no futuro ele perder o emprego, como é que ele vai reagir? Ele vai cair numa depressão profunda, ele vai desanimar, né? Às vezes o homem é menos prático, menos esperto, menos inteligente nessas questões. Então, o mínimo que uma moça tem que garantir é se o seu namorado ou pretendente dela é um rapaz responsável, sério, comprometido. Ou ele ainda vive às custas dos pais e não dá sinais de se interessar pela sua vida econômica, ou ele sonha demais de que tudo vai se resolver fácil no futuro, e um futuro que se torna cada dia mais distante. Quase como um financiamento, né? Estou pagando há 10 anos, faz 10 anos que eu estou pagando, e faz 10 anos que eu estou enrolando essa moça, faz 10 anos que nada muda. Então é claro que isso não é bom. Não é bom que um namoro dure 10 anos, não é virtuoso. Então é importante isso, né? Se ele está procurando ter meios próprios para se casar. Ele está procurando ter meios próprios para se casar. Toda a importância dessa questão econômica vem do seguinte argumento dado pelo cardeal Gomá. É a escassez de recursos quando não há uma verdadeira formação cristã, fonte perene de mal-estar e de discórdia entre as famílias. Então, muitas vezes a escassez de recursos vai ser fonte de discórdias entre as famílias. Por quê? Porque a família dela vai dizer assim: você se casou com um homem que não está sustentando a sua casa. E é por isso que, olha a situação que vocês vivem hoje. Não é normal que vocês queiram ter muitos filhos nessas circunstâncias. Ou então, até quando vocês vão viver na minha casa? Às vezes os sogros ou os pais podem dizer isso. Até quando vocês vão viver aqui na minha casa? Eu quero que vocês se mudem o quanto antes. Não quero mais sustentar vocês. Então isso pode ser fonte de muita discórdia entre as famílias quando o marido não está sendo responsável com as suas finanças, está gastando demais, por exemplo, ou não está dando conta, enfim, de sustentar a família. Enfim, são várias situações, eu também não quero entrar em muitos casos concretos, porque pode ser que alguém ache que eu estou falando de alguém, né? Mas, enfim, apenas para você ter uma noção de que isso pode ser fonte de discórdia entre as famílias. As famílias podem brigar porque aquele casal não está se sustentando. Às vezes, os pais dela ou dele podem dizer está na hora de vocês se separarem, ou coisa do gênero. E o próprio Papa Pio XI, na sua encíclica sobre o matrimônio, ele diz algo semelhante. Muitas vezes, o cumprimento dos mandamentos e a honestidade do matrimônio estão em perigo quando há escassez de recursos. Isso é verdade. A escassez de recursos
pode colocar o casal numa situação muito dramática no cumprimento dos mandamentos. Às vezes não há dinheiro nem para ir para a missa. A situação chega a esse extremo. Não há recursos sequer para que eles possam ir à missa aos domingos. Ou para garantir a honestidade do matrimônio. Eles têm tanto medo de ter filhos porque estão numa situação tão escassa, tão difícil, que pode vir a tentação de meios artificiais para evitar uma nova gestação. Isso pode colocar a família numa situação de perigo para o cumprimento dos mandamentos e para a honestidade do matrimônio. Então, a questão econômica é importante para garantir o cumprimento dos mandamentos e o bom êxito também nos deveres de Estado. Então, o homem trabalhador, o homem provedor, ele está em melhores condições de cumprir com mais êxito os deveres de Estado. Eu posso provar isso. Por exemplo, o pai daquela médica que morreu para dar vida pela sua filha, a Diana Beretta, o pai dela trabalhava numa fábrica de algodão. Que, claro, não é o sonho de trabalho de ninguém, né? Todo mundo sonha com uma posição superior. E ele era um simples operário, tinha uma condição boa, uma condição honesta, mas também não era um homem rico. Era um homem abastado, mas tinha uma condição honesta. Trabalhava numa fábrica de algodão, trabalhava numa fábrica, portanto, não era um grande emprego, não era um empresário, enfim. E, diz aqui a autora, ele trabalhou nessa fábrica por 38 anos e ele fez grandes sacrifícios para permitir que os filhos estudassem até a formatura, reduzindo aquelas despesas consideradas inúteis, como quando parou de fumar charutos de um dia para o outro. Então ele era um homem tão responsável que ele pensou assim: eu não quero mais sequer fumar um charuto, porque eu preciso usar todos os meus recursos para garantir que meus filhos tenham acesso ao ensino superior. E ele conseguiu isso para todos os filhos. Então, o cardeal Carlo Maria Martini diz o seguinte: impressiona-me muito o fato de que Diana, que foi médica, e seus irmãos tenham alcançado todos qualificações profissionais de prestígio. 2 engenheiros, 4 médicos, uma farmacêutica e uma concertista que tocava piano, além dos religiosos da família. Uma que foi religiosa, um foi padre, outro foi frade. Tais resultados, de certo, premiam os dons intelectuais e a dedicação benevolente de cada um, mas refletem também as possibilidades econômicas e a sábia administração dos bens da família. Então, era um homem muito responsável, que ele soube sacrificar até os charutos dele para que os filhos pudessem ter ensino superior. Então, veja que bonito isso. O nível de sacrifício desse homem para que dali saíssem profissionais de prestígio. Então, olha o nível de domínio sobre si, de mortificação das paixões. Até o charuto dele ele sacrificou pelo bem dos filhos. Isso realmente é heróico, isso realmente é virtuoso. Comecei a ler esse livro, eu me encantei mais com os pais dela do que com ela mesma. Né? Porque eu realmente fiquei encantado com até como é que era a vida de oração daquela família, era impressionante. Eles rezavam o terço em família todos os dias. E eles iam à missa todos os dias também. Eles comungavam todos os dias, os pais dela. Né? Então, aqui está o cerne da questão. Um homem que sabe trabalhar, é um bom trabalhador, um bom administrador, os filhos terão um bom futuro. Agora, um homem responsável, está jogando tudo no jogo do tigrinho. Eu não sei muito bem o que é isso, mas enfim. Enfim, ele pode pôr a família dele em ruína. Vai ser também uma grande amargura para a mulher. Né? Se ela sabe que ele não está provendo como ele deveria prover. Então esse é o cerne da questão econômica. Garantir o bom cumprimento dos mandamentos e dos deveres de Estado em família. Penúltimo critério, segundo os autores, os teólogos, é a formação intelectual do rapaz. Ou nós podemos dizer a sua educação ou a sua cultura. O que está em jogo aqui?
Não a validade do matrimônio, é óbvio, mas um certo risco para a felicidade do matrimônio. Quando há uma grande disparidade entre a formação intelectual, ou a educação, ou a cultura, uma grande disparidade entre o rapaz e a moça nessa matéria. Por quê? Porque isso compromete a vida comum. Ou seja, a moça, ensino superior, e ele só fez até a terceira série. Isso pode comprometer os interesses de ambos, a vida comum, o que eles podem conversar, as aspirações, e até mesmo o exercício da autoridade, porque se ela tem um ensino superior e ele não tem, pode ser que ela tenha uma certa dificuldade de se recomendar à autoridade desse rapaz. Se ele mostra muita ignorância. Então é bom que eles tenham um certo nível parecido, uma certa proporção de cultura, de educação, de formação. Para que eles possam conversar sobre as mesmas coisas, para que eles possam ter mais confiança no outro, sobretudo ela nele, para que eles tenham as mesmas aspirações. Por exemplo, eles fazem uma viagem para a Europa, legal. Aí ela quer ir lá no museu e ele quer ir, não sei, ver um jogo qualquer. Então, às vezes pode ser que eles tenham muitas disparidades, né? Que façam com que eles não tenham nada em comum ao fim e ao cabo. Ao final, pode ser que eles não tenham grande coisa em comum. Então, uma certa proporção de educação, de cultura, de formação. Uma certa proporção. Pode ser que ela tenha mais um pouco, mas não tem uma grande disparidade. Né? Enfim, senão fica muito casamento de conto de fadas, né? Um rapaz que não tinha nada na vida, ele encontra uma moça que cai do céu, ou vice-versa, enfim. O objetivo não é ter casamento de conto de fadas. E o último ponto, que para mim a cada vez parece mais importante, a família do outro. Então, no caso da moça, a família do rapaz, no caso do rapaz, a família da moça. Então, a cada vez isso parece para mim mais importante por causa dos conflitos que a gente acaba acompanhando no sacerdócio, por causa da família, de uma das partes. Então, claro que faz parte da lei natural que cada cônjuge mantenha o afeto para com a sua família de origem ou de criação, mesmo depois do matrimônio. Ele não vai romper com a sua família de origem ou de criação, enfim. Claro que ele vai manter afeto, vai manter também gratidão para com a sua família. O matrimônio não vai romper esse laço natural que ele tem com a sua família de origem ou de criação. Então, quando uma moça se casa com um rapaz, em certo sentido, ela se casa com a família do rapaz. E vai ter que conviver com quem? Com a sogra, o sogro e os irmãos dele, e as esposas dos irmãos, ou os esposos das irmãs dele, e vocês me entenderam. Então é importante conhecer essa família e ter uma relação amistosa com essa família, na medida do possível. Enfim. Agora, existem casos em que a família se opõe a um certo relacionamento sem motivo justo, por razões baixas. Por exemplo, ela não é rica. Ou então eu não quero que vocês se casem porque vocês querem ter muitos filhos, eu sou contra isso. Pode ser que os pais dela ou dele tenham esse tipo de objeção por razões muito humanas, muito naturais. Por ambição, por ciúmes, enfim. Então, nesse caso, a moça deve pesar se ela ainda quer continuar o relacionamento, se ainda vale a pena. Se não haverá conflitos que ela não quer para a vida dela. Pode ser que a moça não queira isso para a vida dela. Pode ser que ela pense assim: eu não quero investir, eu não estou disposta a isso. Eu tenho medo de sofrer muito nessa circunstância. Então, claro que ela vai pesar, vai tomar conselho. Aqui, mais uma vez, vai tomar conselho. Pode ser com seus pais, pode ser com o padre. Enfim, com pessoas prudentes. Se convém continuar, se vale a pena continuar. Se, por exemplo, a outra parte vê o conflito e, enfim, se ele tem um olhar justo, e às vezes pode ser que ele tenha um olhar um pouco cego para o conflito, não queira admitir que a mãe dele seja a causa do problema, ou que o pai dele, ou que a irmã seja a causa de algum conflito, e assim por diante. Não será que esse futuro marido será dócil diante de conflitos familiares envolvendo a família dele e vice-versa? E muitas vezes
há certos problemas que a moça só vai perceber depois de casada. Depois de casada é que ela finalmente vai notar a família do marido, que o convívio vai ser bem maior, né? E há uma união selada, há um sacramento que foi celebrado. Então, claro que há muitos conflitos que só aparecem de fato depois, mas é sempre bom antecipar, conhecendo a família dele ao longo do namoro. Antes do namoro, já procura conhecer, durante, sobretudo durante, quem é essa família, para desenvolver uma relação amistosa, ou pelo menos para conversar com o seu namorado, noivo, né, sobre problemas, para que depois não venha maiores, enfim, decepções nessa matéria.